a gente vai falar sobre os circuitos em paralelo, certo? Bem, os circuitos em paralelo, assim como o em série, a gente vai utilizar ele para fazer a ligação. São os circuitos que a gente faz ligando os componentes passivos de uma rede: resistores, capacitores e indutores. Tá bom? Lembrando que a gente tem três tipos: em série, em paralelo e o misto. O misto vocês vão perceber que é uma coisa natural, né? A gente vai ter uma parte do circuito que é em série e outra parte que é em paralelo. A gente vai ver aqui no decorrer da aula, certo? Então, bem, o que vai ser o circuito em paralelo? Ele é aquele onde eu vou ter dois ou mais componentes conectados ali em uma rede, né? Veja, aqui é um componente, aqui seria um outro componente e aqui um terceiro componente, certo? Então eles estão ligados em paralelos. Paralelos por quê? Porque veja, cada percurso aqui ele é paralelo, ou seja, ele é uma malha que é independente, tá certo? Diferente do insere, eu posso fazer o seguinte: eu posso vir aqui e cortar esse cabo aqui, ó, eliminar esse cabo aqui nesse ponto, que o meu circuito vai continuar funcionando, ó. Ele vai continua vindo para cá, continua vindo para cá. Veja bem que a gente não não encerrou, não cortou o fluxo do circuito todo, diferentemente de um circuito em série, né? Que o em série a gente corta todo o circuito. Se eu eliminar aqui no elemento, então ele corta, ele deixa de alimentar o restante do circuito. Tá? Então, uma das grandes diferenças é isso, por isso o nome é paralelo. Eles ficam em paralelos, certo? Então, essa é a grande vantagem. Aqui já veja aqui, trazendo lá para o nosso exemplo de casa. Se você desliga a luz do quarto ou desliga o ar-condicionado, isso não impacta em nada, né? Eu continuo tendo energia no, na cozinha, na televisão e etc. Tá? Então, essa é a ideia do circuito paralelo. As propriedades desse tipo de circuito, elas vão se diferir em alguns detalhes do circuito em série, que a gente já viu na aula passada. Mas, basicamente, a gente vai ver aqui a lei de Ohm, né? A gente vai ver tensão, corrente e a resistência. Tá? A gente vai trabalhar com essas três grandezas aqui também, certo? Com alguma diferença aqui que a gente vai observar aqui na teoria e posteriormente a gente vai fazer na prática e ver a diferença do que está acontecendo aqui nesse circuito. A primeira que a gente vai ver é sobre a tensão elétrica, certo? Que é caracterizado pelo V, né? A tensão elétrica. E aqui, o que acontece? Eu vou ter a mesma tensão elétrica em todos os pontos do meu circuito, certo? Se a gente pegar lá o multímetro e testar na tomada de casa, eu testei na tomada da sala, vou testar no banheiro, vou testar no quintal, em qualquer lugar. Se estão todos nesse mesmo circuito, vejam bem, eu vou sempre dar o exemplo em casa, porque em casa é o exemplo mais próximo de vocês de um circuito paralelo, tá? A ligação que a gente tem em casa é paralela. Então, se eu testar em qualquer lugar, ele vai me dar os 220. Né? Ele vai ter uma diferenciaçãozinha, né? A gente vai ver que nunca vai dar ali aquele valor exato, mas a mesma que der em um ponto tem que dar no outro. Tá? Então, tá aqui, ó, V1, V2, V3 até o VN. O que é isso aqui? Cada um é um equipamento. Então, cada equipamento vai chegar à mesma voltagem. Tá? Então, todos os equipamentos da sua casa vão trabalhar naquela mesma voltagem. Então, tensão elétrica é igual em todos. Vamos para o próximo. Depois, agora a corrente. Quem é que lembra como é que era a corrente no circuito em série? A corrente era todas iguais, né? Eu tinha a mesma corrente para o circuito todo. Aqui, a corrente ela já vai ser dividida. Tá? Então, aqui, dividida entre aspas. Ela vai ser, cada componente vai ter sua corrente. A corrente aqui, ó, veja aqui, eu vou ter o I1, o I2 e o I3, né? Então, cada componente ele vai ter a sua corrente específica. Essa corrente ela é diretamente proporcional à resistência do meu equipamento, que é diretamente proporcional à potência do meu equipamento. Então, veja, se eu ligo um ar-condicionado, a corrente dele é maior.
do que de um carregador de celular. Se vocês observarem a ligação do ar-condicionado de vocês, a bitola do fio é maior, porque ele precisa de mais corrente, porque ele é um equipamento mais potente, tá bom? Então, beleza. E eu sei também que a corrente geral do meu circuito é a soma de todas as outras correntes, né? O que é isso? Lá naquele padrão de casa, lá de fora, se vocês observar, ele vai estar lá 25, 30, mais ou menos. Então, aquele ali é o máximo que todo o circuito da tua casa vai chegar, somando todos os equipamentos que vão estar ligados, todas as resistências que estão ligados ali, tá bom? Então, corrente, cada elemento vai ter o seu, vai ter a sua corrente, que ela vai ser diretamente proporcional à resistência, ou seja, à potência, e a corrente total do meu circuito é a soma de todas as outras, né? A soma de todas as correntes daquele circuito. Ok. E a resistência equivalente ou total, é igual ao somatório do inverso das resistências. Então aqui é bem simples. A minha resistência equivalente, né? Como é que eu calculo o inverso? 1 sobre o valor que eu quero, né? Então eu faço esse somatório, tá? E aqui eu vou ter a resistência total do meu circuito, a resistência equivalente, tá bom? Então, vamos passar aqui para frente. Certo. Então, aqui a gente aplicando a lei de Ohm, eu vou ver que cada tensão aplicada, ela vai ter uma resistência ali, ela vai dar uma corrente maior, não foi isso que eu já falei para vocês. Então, dependendo da resistência do meu equipamento, eu vou ter uma corrente equivalente ali para aquela resistência. Então, veja, aqui nesse exemplo, ó, então a fórmula vai ser o seguinte, eu vou ter a corrente, né, I1 aqui nesse equipamento, o I1 ele vai ser igual à minha tensão dividido pela a resistência daquele equipamento. Tá bom? E assim a gente vai calcular I2, I3, I4, I5 e N, tá bom? Tá. Então, resumindo todas essas três propriedades básicas que eu passei para vocês, a primeira é a tensão, é a mesma em todas, ó, símbolozinho de igual. Esse igual nem é aqui, esse igual é aqui, certo? Então V1, V2, tudo é igual. A minha corrente, ela é o somatório, certo? Então, eu vou ter o somatório aqui das minhas correntes. E a minha resistência total, ou equivalente, é igual o somatório do inverso das resistências dos resistores, ok? Então, basicamente esses três, vocês dão uma olhadinha na aula passada que vocês vão ver a diferença entre um circuito e outro. Ok. Então, para exemplificar aqui vamos fazer um exemplo para mostrar como que essas coisas funcionam e como que a gente vai aplicar a lei de Ohm aqui para esse tipo de circuito, certo? Então vamos lá. Vamos calcular a resistência equivalente dos resistores de 100 ohms, 220 ohms, 700 e 470 ohms. Beleza, estão aqui os três resistores que a gente quer calcular, certo? Ou seja, os três equipamentos. Ele quer saber a intensidade da corrente e a tensão elétrica neles. Ou seja, eu quero saber esse cara aqui, né? E a tensão elétrica neles, que é o V1, V2 e V3. Então, esse aqui é o que eu estou querendo saber. Quando eles são submetidos a uma tensão elétrica de 6 volts, né? É uma bateria. Então, liguei esse circuito numa bateria, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo, o que a gente vai fazer? Calcular a resistência equivalente desse equipamento. Qual é a fórmula da resistência equivalente? Beleza, tá aqui, ó. A fórmula é essa. Então, vamos aplicar essa fórmula aqui. Então, 1 sobre a resistência equivalente. 1 sobre R1, R2, R3. Está aqui, ó. Certo? R1, R2, R3. Beleza. Aqui faz a divisão normal e eu vou ter esses três valores aqui, ó. Certo? Então, minha resistência equivalente é o somatório desses caras aqui, ó. Que deu exatamente isso aqui, ó. 0,1668. Certo? Respondendo isso aqui, ó, esse valor vai passar para cá multiplicando,
Ó, ele passa para cá multiplicando, né? E o 1 passa para cá. Depois ele vai vir para cá agora. Eu botei bem passo a passo para vocês. Então vai ficar esse valor aqui, 0,01, vezes o valor que eu quero, a minha incógnita, né? Que aqui é o x, certo? Nessa equação aqui, o RE é o x. Então agora que ele está multiplicando, ele vai passar para cá dividindo, ok? Então aqui vai ficar 1 sobre 0,0166, tá bom? E aqui é só calcular normal. Então, tá aqui. Nesse caso aqui, a resistência equivalente é 59,95 ohms, tá bom? Então, já temos o primeiro passo. Vamos lá para o segundo, a resistência equivalente. Agora a gente vai calcular a tensão em cada um dos resistores, né? Qual a fórmula da tensão? Eu sei que ela é igual em todos, né? Logo, eu sei que minha tensão é 6 volts, então V1, V2 e V3 são 6 volts. Então aqui o resultado já está aqui. Ó. Veja que basta eu saber, eu entender as propriedades, eu já consigo estar resolvendo todas as questões. Se você se confundir nas propriedades aqui, por exemplo, eu sei que lá no circuito em série, a tensão ela é a soma a tensão total ela é a soma das tensões em cada resistores, né? Em cada dispositivo. E já que é o contrário. Então, se você se confundir nesse ponto, você já perdeu todo o entendimento do problema. Certo. E o passo 3, calcular a intensidade da corrente elétrica nos resistores. Aqui ficou, os dois estão errados aqui. Eu vou corrigir para postar aí para vocês. Beleza. Então aqui vamos aplicar a lei de Ohm. V e R. Só que quem é que eu quero saber? É a intensidade da corrente elétrica. Então eu vou ter isso aqui, ó. I é igual a V sobre R, tá? Só deduçãozinha de fórmula aqui. Beleza, então é isso que eu quero saber. Então daqui é só a gente jogar na fórmula. O V sobre o R. O 1, quem é que é no meu dispositivo 1? Quem que é o V? O V são 6 volts, né? Ó, a gente acabou de achar aqui, ó, 6 volts. Quem que é o R? O R o problema me deu, ó. Tá aqui, ó, o R. 100 no primeiro. Então vai ficar 6 sobre 100. Ok. Aqui é conta normal aqui, conta simples. Depois no segundo, 6 sobre 220. E o terceiro, 6 sobre 470. E chegou a esses três valores aqui. Certo. E o passo 4, veja bem. Agora ele quer saber a corrente elétrica estabelecida pela fonte, né, geral. Ele quer saber a corrente elétrica total aqui que esse meu circuito está gerando. Então, ó, eu sei os três, ó, deu 60, 27,3, 12,8 miliamperes em cada um. Então, basicamente, utilizando a fórmula, o que a gente vai fazer? Um somatório. Somei tudo, vai dar 100,1 miliamperes. Então, aqui, nesse meu circuito, eu estou utilizando 100,1 miliamperes no circuito total. Certo? Então, está aqui um exemplo bem simples. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Ó, duas lâmpadas drenam um circuito de 2 amperes cada uma, mais uma terceira lâmpada que drena 1 ampere. Estão conectadas em paralelo através de uma linha de 110 volts. Qual a corrente total? Bem, a corrente total que a gente acabou de fazer, qual que é? É a somatória de tudo, né? Então tá aqui. Eu sei o 1, 2 e o 3. Vamos ver como é que vai ficar. Ó. Somei tudo. Então tá aqui, ó. Só o somatório básico. Então, para esse meu circuito aqui, eu vou precisar de uma potência de 5 amperes. Um outro exemplo. Um circuito paralelo é constituído por uma cafeteira elétrica, uma torradeira, uma panela de fritura, conectados a uma tomada de 120 volts de uma cozinha. Que corrente fluirá em cada ramo do circuito? E qual é a corrente total consumida por todos os eletrodomésticos mencionados? Essa aqui também é molezinha, né? Então tá aqui. Cada um, ó, cafeteira 15 ohms,
a torradeira 15 ohms e a panela de fritura 12 ohms. Tá aqui o nosso problema. Então aqui é tranquilo, é só jogar para a nossa fórmula, né? Aqui tem a esquematização desse problema, certo? Então vamos lá, para a cafeteira, a gente denominou ela de primeiro componente. Então, para a cafeteira eu vou ter aqui 120 volts sobre 15 ohms. Isso aqui vai dar 120 sobre 15 vai dar 8 amperes. Aqui é a mesma coisa, 8 amperes. E na terceira, 120 sobre 12, eu vou ter 10 amperes. Então, problema resolvido. Bem, pessoal, então aqui a gente terminou. Eu vou passar uma lista de exercícios para vocês também, tá? Obrigado pela atenção.